Esse assunto, gestão de crise, eu acho importante por dois aspectos. Primeiro, eu tenho uma experiência de mais de 30 anos em, da minha vivência profissional, sendo que boa parte eu trabalhei em empresas tradicionais. E aí no momento que eu decidi sair para seguir o meu sonho, né, seguir a minha empresa, mais carreira solo, eu me deparei com algumas situações. Primeiro, no momento da minha saída, 90% das pessoas me disseram que queriam ter a minha coragem de largar o mundo corporativo para assumir um desafio de empreender, de ter a sua própria empresa. E aí eu comecei a estudar isso e vi que boa parte das pessoas realmente não gostam do que fazem, né? 56% das pessoas que trabalham não gostam do que fazem. Como líderes, boa parte dessa insatisfação está no relacionamento entre líder e liderado. Falta de reconhecimento, falta de motivação, excesso de tarefas, um monte de coisa. E aí, estudando isso, eu comecei a olhar para o outro mundo que são as startups. As startups, elas têm um processo de motivação intrínseco nelas, muito mais forte e consolidado do que as empresas tradicionais. Então, estudando esses cenários, eu trouxe para hoje um contexto estrutural. Por que estrutural? Não adianta eu só focar na laranja que está estragada e tirar ela da caixa. E aí, daqui a pouco nasce outra laranja, tem outra laranja estragada, eu tiro da caixa. E assim sucessivamente. A questão é a gente olhar a caixa. Para olhar a caixa, a aula de hoje está fundamentada na estrutura necessária para a gente começar a trazer para essas grandes corporações, para as empresas tradicionais, sejam pequenas, médias ou grandes, alguns fundamentos interessantes para você diminuir esse problema de gestão de crise. Sejam crises internas com os colaboradores, relacionamento entre líder e liderado, como eu mencionei, ou sejam problemas de crise que vêm do mundo externo, mudança de legislação, mudança de tecnologia, concorrência, mudança de processo, entre outras coisas. Para isso, eu dividi essa aula em 3 conteúdos que eu queria mostrar para vocês o que nós vamos trabalhar hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é um mercado, o que é um mercado em disrupção. Quais são os critérios que movimentam a complexidade desse mercado cada vez mais forte em trazer processos disruptivos. A tecnologia fez o processo evolutivo acontecer de maneira muito mais acelerada do que era no passado. Depois a gente vai entender como é a evolução nesses ambientes mais complexos. E por último, algumas dicas para implementar na estrutura da sua empresa para depois a gente começar a trabalhar questões pessoais, questões direcionadas a relacionamento. Então foi interessante a escolha desse conteúdo para que a gente possa realmente usar esse conteúdo para evoluir no processo de gestão de crise de ambientes complexos. Quem assistiu à última aula de tendências em liderança viu que uma das características lá do Fórum Econômico Mundial dos últimos 5 anos, a maior prioridade, maior habilidade exigida pelo profissional é de fato você lidar com problemas complexos. Então é isso que a gente vai trabalhar, montando primeiro a estrutura, para depois a gente ir nas técnicas de relacionamentos pontuais, porque cada ser humano é diferente, então existem técnicas para você entender, e aí vai do autoconhecimento para o conhecimento dos outros. Então a gente vai trabalhar hoje a estrutura, que é base para os próximos passos que a gente vai ter pela frente. Então, apresentando os primeiros elementos, eu queria trazer os conceitos para você. O que é um mercado em disrupção? Quais são os conceitos que regem esse mercado? Primeiro, tecnologia, sem dúvida alguma, é o maior ingrediente, o principal ingrediente desse contexto. A tecnologia, ela ajuda na solução, mas ela gera disrupção muito forte, muito acelerada. Então, quanto mais a gente vivencia a tecnologia, mais esse processo acontece. Voltando para a aula anterior, novamente, a gente falou sobre
A necessidade de aprendizado contínuo. O relatório da Deloitte que mostra que as habilidades que eu aprendo hoje, daqui 5 anos, elas não têm, metade delas já não são tão importantes. Então, é uma necessidade forte de você se atualizar com a tecnologia. Segundo elemento, estratégia é alimentada pela sua maior exposição. As estratégias das empresas, elas vêm da exposição que eu tenho com ela no mercado. Então, nós vamos ver já numa pesquisa que as estratégias que vêm do mercado, das necessidades do cliente, vêm na maior exposição que a empresa tem, que são os colaboradores com os seus clientes. Já eu mostro uma pesquisa que mostra muito claramente isso e como a gente preparar a estrutura lá para frente nas dicas que eu preparei para vocês. Terceiro elemento, disrupção não é uma inovação incremental ou um ambiente legal, um ambiente cool, que é um puff colorido, uma mesa de ping-pong, não é isso. Disrupção é você realmente mudar o segmento. A gente vai trazer cases, vou mostrar cases para vocês entenderem como isso funciona e como isso acontece. Um elemento que é conceitual lá de 95 de Harvard, que é de um professor, Clayton Christensen, que ele criou o Job to be Done, que é a jornada do cliente. O que é a jornada do cliente? É entender qual é a necessidade do cliente. E ele vai além do processo. Dá um exemplo já para vocês como capturar isso e como jogar isso na empresa para vocês. E por último, não menos importante, mas eu acho que é o mais crucial para as empresas, quanto maior a margem de uma empresa, mais exposta ela está. Quanto maior a margem e se é possível escalar, mais exposta ela está. Eu vou mostrar para vocês 2 cases que realmente retratam muito fortemente isso. Além dos conceitos, eu trago alguns dados importantes, que é de uma pesquisa. Eu gosto de acompanhar startups e eu acompanho algumas aceleradoras, dentre elas a ACE. Recomendo para quem quiser entender um pouco mais desse mundo de startup, entre no podcast da ACE, que é Growthaholics. Eles trazem conceitos de startups muito profundos e esses dados vieram de uma pesquisa que eles fizeram no ano passado. Primeiro, o índice de sucesso ele está focado em necessidades e o sucesso, quando você traz mudança para a sua empresa através da necessidade do cliente, é 86% de sucesso você tem. Antigamente a gente tinha um processo sobre ideias, ainda tem hoje. Eu tenho uma ideia e quero colocar em prática. O índice de sucesso de ideias é de 10%. E de necessidade, quando você interage, quando você entende a necessidade, é 86%. É gritante a diferença. Por isso que a gente vai começar a falar da estrutura. Como criar essa estrutura para poder fazer com que a empresa fique mais forte e que as crises tenham um menor impacto, tanto para os funcionários quanto para a sua empresa. Depois, 70% das pessoas que responderam à pesquisa admitem que sofrem algum tipo de disrupção. 70% das empresas. Fazendo uma analogia com um relatório da Standard & Poor's, americano, dos 500 maiores empresas, dizendo que até 2027, 75% delas vão deixar de existir se elas não se repaginarem ou não mudarem seu modelo de negócio. 75% é um número muito grande. Então, a competitividade hoje está cada vez mais acirrada. Os grandes concorrem com os pequenos. Nós vamos ver já como é que isso funciona. 26% das empresas têm a cultura do erro. O que é a cultura do erro? Eu não vou punir o erro. Eu vou gerar aprendizado pelo erro. Muitas empresas punem o erro. Então os funcionários se sentem desmotivados e não querem fazer nada. Porque eles sofrem, têm medo de ter alguma retaliação e alguma punição mais severa. Então, cultura do erro. Tem critérios, empresas que usam critérios. Se não vai manchar o nome da empresa, se não vai trazer prejuízo financeiro caso dê errado e assim por diante, você dá liberdade e autonomia para os funcionários exercerem. E o último, o potencial da inovação já existe na empresa. Por que já existe na empresa? Por causa desse gráfico. O potencial de inovação das empresas, ele vem grande parte dos funcionários da empresa, depois dos clientes, depois vem pesquisa e desenvolvimento, que é o departamento tradicional das empresas que buscam inovar. Então eles criam um departamento segregado,
da operação para cuidar de desenvolvimento. Aí eles veem tecnologia, veem todos os processos. Mas a grande base, o grande fomentador de inovação são os funcionários e os clientes. Todos nós temos como empresas. Então, isso por quê? Os funcionários estão conectados com os clientes. Eles entendem as necessidades e conseguem trazer essas necessidades para dentro da empresa. E os clientes da mesma forma. Se eu não tenho funcionário, mas só tenho cliente, se conecte com ele. Fizemos, quem assina o canal, no começo, na quinta aula, a gente fala sobre gerar oportunidades através de parcerias com os clientes e parcerias internas. Assista essa aula, dá uma olhada lá que tem potencial para você trazer inovação para sua empresa. Então, o processo de inovação já existe. Eu não preciso segregar. Da mesma forma que eu falei na aula de tendências de liderança, que a responsabilidade vai migrando até o colaborador SA, da mesma forma a inovação vai migrando para a organização. O que a gente está falando? Que a organização ela deixa de ser um silo de poder e passa a permear toda a organização. Obrigado a todos, até quinta-feira que vem, boa noite.